tarde a todos. Antes de tudo, quero agradecer pela honra dessa oportunidade, desse convite, dessa lembrança do Fernandes Elias e de vocês e de todo esse calor que eu senti desde o primeiro momento. Eu agradeço muitíssimo, é uma honra estar participando desse fórum do Museu de Arte Sacra do Rio de Janeiro, ao lado de vocês. Eu vou ser provavelmente muito mais breve, não estou exatamente também trazendo grandes imagens, talvez uma ou duas imagens que eu ainda vá usar, e entre outras razões, porque é uma fala muito mais firmada numa trajetória, numa experiência como historiadora dentro do Museu de Arte Sacra de São Paulo, num período bem datado, entre 2012 e 2015. Eu trabalhei, eu cheguei ao Museu de Arte Sacra trazida pelas mãos de um restaurador, conservador, Toninho Sarassá, que me convidou para fazer parte de um curso de zeladoria do patrimônio histórico que ele estava organizando dentro do museu. E esse curso era um curso belíssimo, porque ele tinha a perspectiva de compartilhar conhecimentos com crianças em situação de vulnerabilidade social, entendendo que era possível aproximar essas crianças do zelo do patrimônio como uma estratégia de inserção social delas. E eu adorei o projeto, na ocasião morava ainda em Campinas, Campinas foi meu espaço de vida até então, fiquei 30 anos em Campinas, como professora da PUC de Campinas, durante 18 anos, também fiz toda a minha carreira na Unicamp, e meu trabalho, e estava na prefeitura, na ocasião que eu fui chamada para esse trabalho no museu. E o envolvimento com o museu foi tão grande, tão bonito, que eu acabei me mudando para São Paulo. Eu passei, então, de 2012 até 2015. Na verdade, ainda eu fiz mais coisas ligadas ao museu posteriormente, além de 2015. Mas foram nesses anos que eu me dediquei de uma maneira muito profunda aos trabalhos, né? Na prática, como uma das historiadoras do museu. Então, eu trabalhei... Inicialmente, eu comecei a dar aula em algumas disciplinas do curso de especialização arte sacra e bens culturais. Ali eu comecei a trabalhar estudando, resgatando os estudos sobre a formação de São Paulo. Em grande medida, para mim era um desafio muito importante, porque eu olhava para o acervo do museu, um acervo volumosíssimo, né, de milhares de peças, e eu não me conformava com as informações que ficavam contidas nas etiquetas. As informações eram muito poucas. E eu não tinha, até então, num primeiro momento, não tinha acesso à reserva técnica, não tinha como conhecer de forma mais aprofundada o corpo das informações que se possuía sobre o acervo. E quando, então, eu comecei a dar aula, em seguida eu acabei incorporando mesmo a equipe técnica do museu, eu pude perceber que, de fato, nós tínhamos poucas informações sobre um conjunto vastíssimo de peças, né? Exatamente essa reunião feita na virada do século XIX para o começo do século XX, por Dom Duarte, né? De trazer essas peças, trazer seu acervo material, né? Todos os tipos de coisas, adornos, moedas, quadros, a imaginária, ela vinha muito fragmentada nas suas referências de origem, né? Talvez um estudo posterior no Arquivo Eclesiástico de São Paulo a gente consiga futuramente ter um refinamento dessas referências, mas até onde eu consegui chegar foi difícil de avançar numa compreensão mais aprofundada sobre essas imagens, sobre essas peças. Havia uma discrepância muito grande do tipo e da profundidade da informação
que estava ali contida. Então, como historiadora que fui sendo agregada no museu, eu comecei, eu me vi estimulada a estudar a formação de São Paulo, porque era a minha trajetória de estudo. Eu tenho uma formação muito fortemente vinculada à formação dos territórios, ao estudo da constituição dos territórios, e eu entendia que, se eu estudasse mais profundamente a formação do Planalto, a formação do litoral, os eixos de penetração no território de São Paulo no curso dos séculos, e compartilhasse isso com os alunos e com toda a equipe do museu, nós poderíamos ir começando a desenvolver estratégias mais interessantes para refinar as informações sobre as peças do museu, que nós não tínhamos, né? Sabíamos, no máximo, qual era a evocação de uma peça, mas se ela era do século XVII, XVI, às vezes até tinha informação do século, mas nada além disso, né? Às vezes, uma informação da procedência do município, mas, em geral, nem isso. Isso me trazia uma angústia, porque eu me via no meio de um acervo inestimável, que eu considerava que ele dava luz a uma dimensão da formação cultural paulista que não tinha sequer chance de estimar, de tão valioso, de tão profundo, mas eu não conseguia dialogar com essas peças, né? E foi, então, através dessa docência sobre a formação de São Paulo que eu depois passei a trabalhar no desenvolvimento de textos específicos que eram demandados para mim pela nossa diretora, né? Nossa querida diretora já falecida, Maria Inês Coutinho, e eu vou contar para vocês um pouco uma das estratégias exatamente de pesquisa que eu usei para construir uma leitura sobre esse acervo, sobre parte desse acervo. Mas, antes disso, eu gostaria também de dizer que, afora o trabalho específico com a cultura dos bens móveis do Museu de Arte Sacra, eu enveredei por uma outra linhagem, desde o início, trazida pelo Toninho Saraçá, para trabalhar com patrimônio, zeladoria do patrimônio, que foi trabalhar exatamente com a questão da conservação das estruturas do museu, da conservação das taipas, a conservação das pinturas de parede, da cobertura de cal, do entendimento das argamassas, das estruturas de pedra. E aí isso foi me levando, em paralelo aos estudos propriamente com as peças, a um caminho muito grande no Museu de Arte Sacra, que se tornou um caminho de estudos e de zeladoria do patrimônio edificado paulista. Acabou sendo esse o grande campo de trabalho que eu construí dentro do Museu de Arte Sacra ao longo dos anos. Acabei coordenando 3 cursos de zeladoria do patrimônio histórico, um deles, um curso que nós reunimos 53 docentes para estudar estratégias de conservação do patrimônio do território de São Paulo, patrimônio não só da cidade, mas do patrimônio, e não só da taipa, mas o patrimônio de tijolo, o patrimônio moderno, né? Que acabou virando um livro que foi lançado ano passado pelo Museu de Arte Sacra de São Paulo, em que nós trazemos, então, 40 especialistas falando da questão da conservação. Isso é importante porque nós estamos falando de preservação do patrimônio, não é? A preservação do patrimônio ela tem inúmeras interfaces. Uma delas é a conservação propriamente dita do bem, né? No sentido literal da sua preservação. A preservação do papel, da preservação da pedra, da preservação do tijolo, da preservação do concreto, né? A outra coisa né, o universo da organização das referências, da preservação das referências, das leituras, dos estudos, né? São 1000 interfaces aí que nós temos. E no Museu de Arte Sacra, eu tive, então, uma grande presença, uma forte presença relacionada à conservação
E em momentos bastante importantes que eu considero na minha vida, na minha trajetória particular, foi me deparar com aquele acervo de milhares de peças e não conseguir entender como a gente, qual era, o que nós teríamos que fazer para a gente ter um pouco mais de referência sobre a procedência, sobre o significado daquela coleção. Né? Haviam coleções internas que nós tínhamos dados, coleções de numismática, coleções específicas de moedas, o trabalho da professora Silveli, extraordinário, sobre toda essa questão que ela colocou em cima de um campo específico dessa cultura material dos oratórios, mas e a imaginária do Museu de Arte Sacra? Né? E aquela imagem de um São Francisco abraçando Jesus, e a imagem de uma Nossa Senhora do Parto, né? Imagens que vinham da Bahia, imagens que vinham, raramente, algumas imagens de outros territórios, uma parte do território de São Paulo, de que lugares, com que sentidos, né? E foi numa situação bem concreta, que era o encerramento de um projeto específico do qual o Museu de Arte Sacra tinha sido coordenador, que era um trabalho muito bonito, que tinha sido iniciado em 2012, de levantamento, de inventário dos museus, inventário paulista de acervos museológicos de arte sacra, do qual o Fernandes participou, foi um dos organizadores centrais das referências, e do qual nós tínhamos ali um conjunto bastante, quase mais de 3.000 peças, que tratavam de 23 municípios, né, procedentes da Grande São Paulo, da região litorânea e do Vale do Paraíba, e que tinham sido, então, organizados na junção de um conjunto de mais de 50 museus, havia coordenado, né, pelo Sistema de Museus do Estado de São Paulo, aliás, organizado pelo sistema, coordenado pelo MAS. Havia, então, um corpo importantíssimo de dados, de fichas, e ali, naquela ocasião, olhando aquele acervo, que era um acervo, novamente, com muito poucas referências de procedência, de origem, quer dizer, a gente tinha a informação de uma determinada imagem que pertencia ao museu de uma cidade, mas não muito além disso, né? Muito difícil de entender, né? Agora há pouco a professora Cibeli falava sobre tipologias, da gente começar a conseguir entender certas tipologias, certos acervos, mas e ali, né? E foi diante daquele corpo de mais de 3.000 peças que a nossa diretora técnica solicitou que eu fizesse um texto sobre a imaginária paulista, né? E aí eu fiquei desesperada, né? Como é que eu vou fazer um texto sobre um material que eu desconheço, né? Não consigo recortá-lo, né? Compreendê-lo? Quais são as estratégias que eu teria para... é um trabalho hercúleo, longo, que precisa ser tomado como grande objeto de um museu, aprofundar os dados sobre o seu próprio acervo. Não? O Museu de Arte Sacra, nesse sentido, vale um comentário importante. Eu fiquei quase 5 anos lá, tive a oportunidade de olhar com muita atenção e tentar trabalhar em várias frentes. Nós tínhamos muitas falhas, né, na sistematização das informações, não feitas pela equipe, mas da procedência das coisas. E no caso específico do arquivo interno do museu, havia uma dificuldade de uma reorganização, ele tinha sido organizado em termos recuados, depois nós tínhamos recebido muitas outras doações, havia um descompasso ali, havia uma fragilidade na área da documentação de acervo. Então, era muito complicado, em pouco tempo, escrever um texto sobre uma coisa deste nível. Então, é um pouco isso que eu quero contar para vocês, a estratégia que eu usei para construir o texto que acabou aparecendo nesse livro aqui, ó, Rede de Museus, e ele é um texto que eu chamei de Imaginária Paulista. Deixa eu ver só o texto certinho, depois eu vou passar para vocês esse texto.
que é Nos Caminhos da Imaginária Paulista, que eu escrevi, então, em 2015, e que foi a tentativa de sistematizar essa angústia, né? Vejam o que eu fiz. Eu fiz o seguinte, me afastando, dando um passo para trás, em relação a todas as referências, a todas as fichinhas que estavam colocadas debaixo na base das imagens, particularmente das imagens, estou me referindo a elas. Eu comecei a estudar a imaginária em N frentes que me permitissem mergulhar na escala do tempo para entender o que no século XVI, o que no século XVII estava disponível de referências de imaginária para que eu, então, no mínimo, começasse a entender mais, por exemplo, a ação das ordens religiosas que estavam chegando no território paulista, para entender até onde que certas invocações não tinham a ver exatamente com as ordens. E foi muito interessante, porque eu usei em conjunto estudos territoriais da formação de São Paulo, acompanhando no século XVI o andar da ocupação do território, identificando todas as referências que eu tinha de pequenas capelas, de fazendas, e, ao mesmo tempo, avançando, acompanhando os caminhos, fazendo os estudos em cima de teses para identificar isso, para entender as evocações que estavam dadas nas capelas, nas igrejinhas, nas freguesias. E, ao mesmo tempo, eu fui avançando nas escalas dos séculos, século XVII, século XVIII, século XIX, e eu comecei a encontrar uma série de coisas importantes. Por exemplo, coisas importantes. Das coisas que ficaram muito claras é que no processo de colonização de São Paulo, a partir dos meados do século XVI, nós tínhamos aqui a presença jesuítica, a presença da igreja regular, da igreja secular também, munidas, né, de uma maneira muito forte, muito séria, de uma cristandade, né, de uma leitura do mundo cristão que estava em mudança, estava em transformação, e também estava em expansão, né? Nós tínhamos aqui uma igreja regular e secular que estava chegando junto com o processo de colonização, mas uma igreja que estava em reforma. Era uma igreja que vinha recriada por todo o movimento de reforma, né, da reforma da igreja, exatamente na mesma ocasião em que o Brasil está sendo descoberto, né? Nós estamos mergulhados dentro da reforma tridentina. E aí, estudar como é que era a leitura, como é que se dava essa iconografia de devoção pela orientação tridentina. E como é que os jesuítas estão operando com isso? Então, eu fui entrando por esta angulação, percebendo que a expansão da fé, a chegada, por exemplo, em 1580, começam a chegar os beneditinos, os franciscanos, os carmelitas, até então só os jesuítas, começar a entender onde que eles estão se instalando e, ao mesmo tempo, sempre prestando atenção na escala dessa reforma da igreja, nas referências que estavam vindo, que orientavam a questão da iconografia devocional, né? E eu fui, então, encontrando referências muito interessantes. Entre as referências importantes que eu fui encontrando, era que os jesuítas, nós tínhamos, antes de tudo, uma iconografia devocional que ela vinha orientada pelo Concílio de Nicéia do século VIII, pelas reformas que tinham sido conduzidas pelos papas desde o século XII, mas que agora, no século XVI, ganhavam novas nuances. De qualquer maneira, nós tínhamos a Virgem Maria, os santos,
o papado, os sacramentos, as obras de misericórdia, de propagação da fé, com a base a partir do qual estava se instaurando essa igreja secular e regular em São Paulo do século XVI. Nós vamos ter a presença de São Bento de Núrcia, nós vamos ter os jesuítas trazendo particularmente a devoção a Jesus, a Virgem Maria, em especial Nossa Senhora da Assunção, Nossa Senhora da Candelária, Nossa Senhora da Conceição, São Miguel, São João Batista, mas também a presença, não na área dos aldeamentos jesuítas, mas basicamente no universo dos colonos, que estão em conflito com os jesuítas fortemente pelo território, Santo Antônio, São Gonçalo, Santa Isabel, São Vicente, que não são especificamente das ordens religiosas, não são dos jesuítas. Quando depois, isso eu estou vendo pelas invocações das capelinhas, das áreas missionárias, das igrejas, dentro das pequenas capelas dentro de fazendas. Depois, ainda no século XVI, quando estão entrando as outras ordens, nós vamos ter a presença dos santos hispânicos entrando. Nossa Senhora do Pilar, Nossa Senhora das Cabeças, Nossa Senhora das Mercês, os santos beneditinos, São Roque, Nossa Senhora de Montserrat, os santos carmelitas, São João da Cruz, Nossa Senhora do Carmo, os santos franciscanos, São Francisco de Assis, Santo Antônio. E nós vamos ver que no século XVII, aqui eminentemente século XVII, no século XVIII, uma mudança muito maior. Uma mudança maior porque o território de São Paulo começa a se alargar, começa a haver uma transformação radical dos processos de produção. Nós vamos ter a criação de caminhos de diferentes direções, entre eles o que está levando para a zona de mineração. E nós vamos encontrar agora outros santos, Nossa Senhora de Bom Sucesso, São João, Nossa Senhora da Piedade, São Carlos, né? E vamos encontrar, a partir da presença forte de etnias africanas, no universo dos santos populares, e no caso específico, no Vale do Paraíba, todo o universo da produção dos pequenos santos de barro popular, dos estudos que vão nos indicar, né, uma enorme quantidade de santos que estão, então, se traduzindo nos pequenos santinhos, nas paulistinhas, né? Vejam que esse é um texto que está disponível, eu sistematizei com detalhes, aonde, que lugar, quem são. É um texto que veio desse esforço de uma espécie de uma geografia, da iconografia paulista, para tentar ter um primeiro movimento na minha cabeça, que seria importante, para a gente conseguir avançar posteriormente em certas procedências, ou em certas invocações, ou de tentar entender as marcas jesuítas, as marcas beneditinas, as marcas franciscanas, a cultura popular, né? Eu gosto profundamente dos estudos da professora Silveli, porque exatamente eu sinto nos estudos dela que nós penetramos no universo palpável da fé, da vida religiosa. Nós estamos dentro da casa, nós estamos vendo... E é isso que eu sentia de agonia, de uma coleção inestimável, magnífica, de santos que foram salvos dos processos violentos de mudança que a Karen captou de forma perfeita, dessa transformação do território de São Paulo, alterando de N maneiras as referências do território, mas eram mudanças que também estão relacionadas com as etnias novas. Nós sabemos que São Paulo recebe, nas últimas décadas do século XIX, o território de São Paulo recebe
70 grupos étnicos novos entre 1880 e 1930. Imaginem, na escala religiosa, o que significa uma coisa dessa, né? Então, assim, o que eu gostaria de partilhar com vocês é que estudar arte sacra, no meu caso, como historiadora, por um pequeno tempo no Museu de Arte Sacra de São Paulo, foi enfrentar uma série de desafios. Desafios que eu percebo no mundo da museologia, no sentido de que as dificuldades, as debilidades das estruturas museológicas, elas, muitas vezes, elas acabam não conseguindo alcançar ou dar conta de dimensões internas da sua própria documentação, que acabam trazendo dificuldades para um trabalho de outra escala. O Museu de Arte Sacra sempre contou com o apoio ou com a presença de pesquisadores externos para conseguir trazer e alimentar as referências que o próprio museu tem, mas ainda uma debilidade que precisa ser sanada, eu já não sei, talvez já tenha sido sanada, que é o aprimoramento das suas estratégias internas de organização documental, quer dizer, tudo aquilo que nós temos de referência interna ser cada vez mais aprimorado, de haver uma pesquisa atrelada a isso, de existir a necessidade de se criar, de se trazer pesquisadores para o aprofundamento das referências internas de organização. Eu acho que demanda pesquisa histórica, apoio nesse campo. Por outro lado, as parcerias potenciais com pesquisadores para que a leitura a partir dos acervos recolhidos ganhem dimensões totalmente inusitadas e novas e que ultrapassem o tempo, porque em história as escalas do longo e do rápido e do médio tempo são contínuas. Nós, às vezes, temos relações mais íntimas com antigas tradições do que nós nos damos conta. Ela está lá, né? Quer dizer, a dimensão da história nos possibilita estabelecer conexões. Eu acredito que quanto mais formos capazes de ler essas referências, no caso específico, aqui estou me referindo a um conjunto propriamente do acervo da imaginária, do caso do Museu de Arte Sacra de São Paulo, mais profundo vai ser a conexão que nós vamos ter com o público, que nós vamos ter com a educação patrimonial, né? Eu me lembro uma época em que nós trabalhamos com aquele magnífico presépio, né? Que o Museu de Arte Sacra guarda, né? Por uma doação, né? Lá na década de 50, que é um presépio napolitano do século XVIII, e no qual a gente, através do contato que nós tínhamos com pessoas que vieram visitar o acervo, nós acabamos nos conectando com um artista de presépio napolitano, vivo, né, que continua com as tradições atuais, né, chamado Pinfield. E nós estivemos com ele, e ele se colocando à disposição para estabelecer os resgates necessários às imagens que continham dentro daquele presépio, porque o presépio é uma coisa inestimável, mas, ao mesmo tempo, nós temos muito a pesquisar aquele presépio. Quanto mais nós soubermos do presépio, maior a capacidade que o Museu de Arte Sacra vai ter de comunicação para fora. Minha experiência foi uma experiência fascinante e ao mesmo tempo, desesperadora, no sentido de que a contribuição que eu podia dar para a investigação da origem dos acervos era muito remota, era muito difícil, e, portanto, a minha contribuição hoje com vocês nesse grupo é muito ínfima, muito pequena. Apenas registrar essa referência importante, né, de que essas coleções elas demandam um esforço de pesquisa muito profundo, estratégias que permitam, né, para vocês terem uma noção, quando eu ainda estava no Museu de Arte Sacra, ainda no final do período,
eu estava investigando toda a questão da iconografia devocional jesuíta. Eu estava trabalhando com o acervo do Vaticano, entrando nos documentos jesuítas que dão claramente toda a leitura da sua iconografia devocional. E aí, então, eu conseguia fazer certos ganchos com a representação que os jesuítas estavam fazendo no século XVI, XVII, para entender a maravilha que se colocava ainda como remanescente no Museu de Arte Sacra de São Paulo. Então, nós estávamos agora há pouco falando de dúvidas, né? A professora Paula falando em dúvidas. Eu tenho muita angústia de pensar no quanto foi pequena a minha contribuição pelo tamanho da obra que nós temos. Mas ficou um legado importante de tudo isso, que é os trabalhos na área de patrimônio, de conservação humana edificada, um livro belíssimo que nos ajuda, coloca na mão dos especialistas. Eu acho muito importante que o Museu de Arte Sacra do Rio de Janeiro tem esse livro. Se ainda não tiver, eu vou fazer questão de enviar. É um livro que nos ajuda a tratar da conservação de N suportes e elementos de materiais construtivos, etc., que foi a contribuição maior, além desse texto, que é um ensaio de geografia iconográfica católica. Eu agradeço muito a oportunidade de estar com vocês.